Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Olha aqui, ó, o chimarrão. Hoje é domingo, dia 23 de abril. Quero dar as boas-vindas, desejando um ótimo domingo para todos, todas e todos. Vamos, chimarrão, vamos tomar um chimarrão. Chimarrão é uma coisa muito boa, né? O dia está muito lindo hoje. Dia maravilhoso. Falando daqui da cidade de Cáceres, Mato Grosso. Alô, meu Brasil! Vamos ver se esse vídeo, né, ele ganha um alcance maior. Para ganhar esse alcance maior, é claro que eu sempre preciso da sua inscrição e também do seu joinha, do seu like. E se você se inscrever aqui no canal, não deixe de clicar no sininho, a parte que estiver lá escrito assim, todas as notificações, então você clica lá, tá? Tá? Todas as notificações. A inscrição sua, o seu like, faz com que o YouTube reconheça a importância desse vídeo. E ele só vai ser distribuído se você fizer isso. Então, não é muito trabalho, né? Não dá muito trabalho, né? Só pegar o dedo e clicar lá, né? Se inscrever, tá? E também clicar no like. O seu like é importantíssimo. Bom, com isso, então, eu vou tocar uma música de fundo aqui um pouco mais de leve, né? Porque eu pretendo discutir aqui fazer uma reflexão com vocês. Acredito que seja a primeira vez que eu trago essa reflexão aqui no canal. Quero ver também, né, o nível de participação de vocês em relação a essa reflexão. A gente tem que lembrar que tudo que a gente discute aqui, ele leva em conta, tá, uma opinião pessoal. E que, se você, de repente, discorda do posicionamento da gente, você pode vir até aqui e colocar o seu posicionamento, tá? De discordância, assim por diante. Se você concorda, tá? Dá um alô pra gente aí. Também faça o seu comentário sobre a concordância. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer aqui é essa. Existe vida após a morte? Eu tenho feito alguns vídeos aqui, é até importante que talvez quem está vindo aqui pela primeira vez, né, ou não conheça, eu tenho uma playlist, eu até proponho que vocês deem uma olhadinha no meu canal, nessa playlist sobre, que tem como título, né, Deus na Filosofia. Dá uma olhadinha lá. Tem mais ou menos uns 5 vídeos, né, que eu tenho postado lá, tratando sobre ateísmo, né, sobre a questão da ciência, como que a ciência vê, né, essa questão sobre a existência de Deus e assim por diante. Ou seja, num certo sentido, essa playlist, né, esses vídeos que eu gravei lá, tem mais a ver, assim, sobre a questão da existência de Deus. Aí aqui, então, né, eu quero discutir com vocês sobre a vida após a morte.
muita gente, a questão da vida após a morte é tranquila, tá? Isso eu tenho certeza, né? É tranquila, mais ou menos, né? Mas é tranquila. Se nós pegarmos o cristianismo, né? As religiões cristãs, elas têm a crença na vida após a morte, né? De um modo especial, a Igreja Católica, ela acredita na ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos, né? Após a morte. A única diferença, assim, que como provém da Igreja Católica ou do cristianismo, quase que de um modo geral, é assim, que acredita na vida após a morte, né? Mas que nós, de maneira nenhuma, temos contato, por exemplo, com espíritos. Não haveria condições, tá, de termos contato com espíritos, ou seja, de maneira nenhuma, contatos com espíritos. Os contatos só podem existir em casos assim excepcionais, né, de aparições, como as aparições já conhecidas, aparições de Nossa Senhora, que você já conhece muito bem, quem é da Igreja Católica, né? Então, vou só citar como exemplo aqui Nossa Senhora de Fátima, que apareceu lá para os 3 pastorzinhos, né? Eram, na época, 3 crianças, né? A Lúcia, o Francisco, Jacinta, né? É um exemplo disso, né? Desse contato espiritual, qualquer coisa assim, mas são em casos excepcionais. Fora isso, não há possibilidade. Por exemplo, parentes que morrem, né? Não há possibilidade desse contato, tá? Pois bem, agora, tem uma diversidade de religiões e crenças. O espiritismo é um desses, né? Mas quando a gente fala do espiritismo, é bom a gente aqui trazer junto, presente, que não tem só apenas um tipo de espiritismo, né? Como é o kardecismo, né? De Allan Kardec. Você tem outros também, esse tipo de espiritismo, tá? Como algumas religiões de ramificações, vamos dizer assim, da África, né, que aqui no Brasil acabou se fortalecendo, como o candomblé, né, também a Umbanda, tá, que também acreditam, tem uma linha espírita, né, pouco parecida com o espiritismo do kardecismo, mas tem algumas diferenças, né, de acreditar, né, em alguns espíritos e assim por diante. Bom, aí tirando fora aqui essas crenças, como eu estou dizendo para vocês, da linha espírita, temos outras também orientais, né? Tem uma diversidade de religiões orientais que acreditam, né, nesse também nos espíritos, tá? E aí o que eu quero dizer para vocês quando estou situando aqui, né, o espiritismo, Allan Kardec, né, todas essas linhas, por exemplo, do espiritismo, é que essas religiões, essas crenças, elas acreditam que nós morremos. Eu vou pegar aqui um exemplo mais do kardecismo, porque é um ponto que eu já li mais, né, que eu conheço um pouco. Não conheço muito, mas conheço um pouco mais do que as outras, não sei falar pelas outras, né? No kardecismo, por exemplo, né, acreditam que
a morte, ou seja, eles não acreditam que existe uma morte final, uma morte como muita gente acredita, por exemplo, que a pessoa morreu, né? Aí a pessoa fica muito desolada, desesperada, porque vê a pessoa sendo enterrada, né? Um ente querido sendo enterrado, porque a pessoa, ou seja, nas crenças, eu vejo muito assim, na Igreja Católica tem muito isso, né? Ainda há parece que uma sensação, um entendimento, de que a pessoa, né, que morreu, ela ainda está ali, né? Porque você vai no velório, você está vendo o corpo, né, da pessoa, e a cabeça da gente está sempre lembrando assim da pessoa em vida, né? Que de repente é como se ela tivesse dormido, né? Como se ela tivesse apagado, qualquer coisa assim. Mas tem uma visão de que você vê a pessoa sendo enterrada, a sensação não é apenas a sensação de perda, mas é uma sensação de que parece que a pessoa foi ali enterrada junto, né? E aí essa pessoa vai sofrer, meu Deus, né? Aí dá aquele desespero, tá debaixo da terra, se for enterrada, né? Se for num caixote ou qualquer coisa assim, tem vários tipos hoje em dia, né? Cremação, qualquer coisa assim. Então, é sempre aquele entendimento assim de que do sofrimento da pessoa, né? Ou que a sensação de que a pessoa está ali. O kardecismo acredita de forma diferente. Não existe essa morte como muita gente. O kardecismo acredita que a pessoa, assim que ela morre, há um desencarne. Ou seja, eles nem usam a palavra morte, eles usam a palavra desencarnação, né? É o desencarne, tá? Então, o entendimento, por exemplo, do espiritismo é que a nossa vida, por exemplo, aqui no mundo, tá? O que nos move é nós, né? Enquanto tudo que a gente observa do ser humano, né? Dessa parte biológica, por exemplo, humana, que em boa parte a ciência que estuda, por exemplo, o corpo humano, vai perceber como se fosse uma espécie de uma máquina, né? Que está aí andando, né? Pensando, raciocinando, qualquer coisa assim, agindo. Vai, num certo sentido, pensar como se fosse uma máquina que é conduzida, por exemplo, pelo cérebro. Então, o cérebro conduz essa máquina humana. Quando eu estou falando da máquina humana, principalmente o ateísmo acredita um pouco nessa linha, né? Da máquina humana. O espiritismo é diferente. Não é essa máquina humana que está aqui presente nesse mundo. Existe algo muito mais profundo no ser humano. E esse algo mais profundo é o espírito, né? Nós somos composto, né, como se fosse assim, uma composição de corpo e alma. E é bom que se diga assim, de espírito, tá? Porque há várias compreensões sobre alma, que é trabalhado muito na psicologia, né? Mas o espírito, e que é como se, do jeito que eu estou aqui, eu estou com a roupa, né? Essa roupa seria o corpo. Eu aqui, vestido essa roupa, sou o espírito. Quando a pessoa morre, ele tira essa roupa, né? É como se ele tirasse a roupa e largasse a roupa ali. A morte, então, seria, nesse tipo de entendimento do espiritismo kardecista, seria apenas uma troca de roupa, vamos dizer assim, né?
Não sei se dá para dizer uma troca de roupa, né? Mas troca de roupa se aconteceu a reencarnação ou qualquer coisa assim. Mas tá certo? Então, gente, eu acho que aqui dá já para a gente ter assim um pouco de entendimento sobre essa vida após a morte. Eu agora vou colocar o meu posicionamento. Eu sou um tipo de pessoa que eu acredito, tá, piamente de que há vida após a morte. E eu, pessoalmente, eu teria várias razões para acreditar nessa vida após a morte. Eu não tenho razões de provas, né? Para dizer assim que, eu já tenho a prova da vida após a morte. Eu até imagino que esse tipo de comprovação, ela não é necessária. Eu não aguardo em nenhum momento alguém provar qualquer coisa que exista vida após a morte. Eu só acho o seguinte, que a ciência, tá? E veja bem, a Igreja Católica fecha os olhos por muitas evidências de muitas coisas que acontecem no mundo. Veja bem que eu estou falando de evidências. Há muitas evidências no mundo que muitas vezes coloca a própria ciência em xeque, tá? Só que a ciência, ela fecha os olhos diante dessas evidências. Eu vou só citar um exemplo de uma dessas evidências, que é a experiência de quase morte, o EQM. No YouTube você vai encontrar uma diversidade de depoimentos, de experiências de quase morte, tá? De pessoas que tiveram essa experiência de ir num outro mundo e voltar. Mas não é uma coisa tão simples assim, né? Não é tão simples. Elas contam com detalhes as experiências que elas tiveram, né? E vou dizer uma coisa para vocês. Alguém, de repente, que pode dizer, mas isso é um estado de consciência, é uma coisa do cérebro. Não é, não. A própria ciência, são cientistas. No Netflix tem eu não sei se é um documentário, tá? Que trata sobre isso, de falas de cientistas a respeito, que estudam esses casos, né? Então aqui é um detalhe, né, de que esse lado de evidências, tá? Elas acontecem em diversos momentos, por exemplo, da nossa vida pessoal, às vezes, e estão presentes nas religiões, até na Igreja Católica. Elas estão aí presentes. A espiritualidade é uma coisa assim de uma energia, se a gente tocar do ponto de vista da energia, uma energia que ela está presente em diversos momentos, por exemplo, da nossa vida. Às vezes até nos chamando a atenção pelos nossos erros, né? De todas as vezes que nós erramos, que nós praticamos barbaridades, percebam só para você ver. Há algo dentro da gente que vai nos chamando a atenção por aquele erro. Há muitas coisas que nos alertam na vida. Acontece que nós não damos muita atenção para isso. A gente sempre fica racionalizando tudo, né? Tudo é racional, tudo é racionalizado. E esse lado, ele é deixado de lado, tá? Às vezes algumas coisas que acontecem com a vida da gente também é levado pelo lado emocional, pelo lado de doenças psíquicas,
E em meio às confusões de doenças psíquicas, nem tudo a gente pode classificar como doenças psíquicas. Tá? Psicólogos e psiquiatras podem, de repente, querer me dar uma chilapada aqui agora, né? Mas nem tudo. Isso eu dou certeza, né? Nem tudo é psíquico. Nem tudo a gente tem que levar para o lado de problemas psicológicos. A gente precisa prestar atenção, dar atenção à espiritualidade e perceber o que a espiritualidade está querendo nos dizer, está querendo nos mostrar, está querendo nos direcionar na nossa vida pelo caminho do bem e a gente não presta atenção. Jesus, ele, encerrando aqui, né? Jesus foi para o deserto e jejuou durante 40 dias. E lá ele teve a presença do demônio que apareceu lá, no espírito, que foi, né, seduzir, que foi tentar, né, Jesus. Mas veja para vocês verem a situação. Por que Jesus foi para o deserto? Vocês já pensaram? Poderia ser um outro lugar? O deserto é um lugar do silêncio. É um lugar em que o barulho não se faz presente. É um lugar onde é muito mais fácil você entrar numa intimidade com Deus, com a espiritualidade, com o outro mundo. Por isso Jesus foi para o deserto. Não foi à toa. Né? Então vocês estão vendo como é que são as coisas? Por isso, a gente tem que ter os momentos de parada nossa, do barulho, tá? Das coisas que ficam, por exemplo, burilando na nossa cabeça, na nossa mente, no dia a dia, redes sociais e uma série de outras coisas. E entrar nesse momento do silêncio, da meditação, da oração, da intimidade com Deus. Se eu dizer para vocês, eu passei a fazer isso, olha, me sinto muito bem. Até o lado do interior da gente, a gente fica bem. Faz o teste, faz a experiência. É isso aí, pessoal. Vídeo um pouco longo, mas vídeo de reflexão é um pouco assim, né? Senão não seria de reflexão. É impossível a gente fazer uma reflexão muito rápida, né? Espero que vocês tenham gostado e deixando muito claro, tá? Muito claro, inclusive o posicionamento aqui, ó, desse filósofo, né? Existe vida após a morte? Existe sim, com certeza. Um abraço.